Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC Loas. E hoje eu trago aqui para vocês nesse sabadão, a respeito do pagamento extra com data marcada para dia 28 de março. Também falaremos do INSS, que traz uma excelente notícia para os aposentados, pensionistas e também BPC Loas, que são os beneficiários do benefício assistencial, de prestação continuada e muito mais. Então hoje é só notícia boa. Eu peço que você assista até o finalzinho para entender cada uma delas. Antes eu queria convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe o vídeo. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. E todos os dias eu trago o boletim informativo atualizado para manter você por dentro dos seus direitos. Então muito obrigada a todos pela audiência e companhia. Sejam bem-vindos, um ótimo final de semana para vocês. E também reforço que quem precisar de um empréstimo consignado, saiba que pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, onde a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então quem tiver interesse chama e a gente vai intermediar a sua proposta aí junto ao banco de graça. A gente não cobra nada para intermediar a sua proposta junto ao banco. Combinado? Recado dado? Bora lá trazer as notícias? Primeira notícia, gente. Ministério da Fazenda decide desistir de criar isenção para doença grave. Olha essa notícia aqui, importantíssima para vocês, Vamos falar que saiu no jornal Poder 360, que a Fazenda recua em uma proposta de teto para isenção de imposto de renda em doença grave. O Ministério diz que a medida chegou a ser discutida, mas foi retirada da pauta a pedido do presidente Lula. Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério da Fazenda desistiu de criar um teto para isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves. Em nota, a assessoria do órgão afirmou que a proposta chegou a ser estudada, mas foi retirada das discussões. A Fazenda não enviou e não vai enviar a proposta sobre teto de isenção para moléstia grave. A medida chegou a ser estudada, mas acabou sendo retirada das discussões a pedido do próprio presidente Lula. Devido a esse e outros ajustes, o projeto de lei ainda não foi encaminhado para a Câmara, informou o comunicado. E a instituição de um teto de doenças graves seria uma das medidas que ajudaria a compensar a elevação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Em novembro do ano passado, ao anunciar o pacote de corte de gastos junto com a proposta de aumentar a faixa de isenção, o Ministério da Fazenda havia anunciado que pretendia restringir a isenção do imposto no caso de doença grave apenas para quem ganha até R$20 mil por mês. Conforme comunicado na época, a dedução de 100% dos gastos com saúde na declaração do imposto de renda não mudaria e a proposta, no entanto, enfrentou resistência da Unafisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. A entidade ameaçou entrar no STF caso a medida virasse lei e, segundo a Unafisco, a retirada da isenção do imposto de renda das pessoas com doenças graves é inconstitucional. Para a entidade, o benefício deve abranger todas as pessoas com enfermidades graves, independentemente da renda mensal. Então, é uma boa notícia para vocês, O governo não vai retirar, até mesmo por causa da repercussão negativa que isso ia dar, gente? E essa isenção do IR vai dar muito o que falar ainda, Inclusive, essa lei aí que isenta, os R$5 mil às pessoas, além de ser populista, ela tem uma questão. O governo, como que ele iria tirar a isenção de quem tem doença grave, quando na isenção do imposto de renda, ele isenta os penduricalhos de juízes? Então não tem como, a conta não fecha, A nova lei do imposto de renda, tá aqui, saiu no jornal Poder 360. Nova lei do imposto de renda não cobrará imposto de penduricalho de juízes. Mesmo o magistrado que recebeu o teto de R$ 46.366,19 por mês e mais 600 mil de indenização durante o ano, consegue escapar da norma que Lula criou para cobrar os mais ricos. Então, o projeto de reforma do imposto de renda que foi elaborado pelo governo do presidente Lula tem como objetivo principal, segundo ele, promover justiça social, como disse o ministro Fernando Haddad. Só que a nova regra seguirá permitindo que os juízes recebam penduricalhos, que na prática dobra os seus salários, é uma maneira de burlar a lei,
e são dos mais variados tipos, sem incidência de imposto em quase todos os casos. Isso porque os magistrados já pagam IR sobre seu salário, que é o teto de 46 mil, e por causa disso, mesmo que eles recebam 600 mil, 1 milhão de reais, igual aconteceu no ano passado, já terão pago imposto suficiente para ficar isento de tributação sobre as benesses adicionais. Então a incidência das novas taxas será feita de forma gradual para quem ganha em média a partir de 50 mil por mês. Então quem ganha 50 mil por mês vai ter aumento de imposto para pagar. Agora os juízes que têm os super salários não vai ter imposto a pagar. Então quem ganha 50 mil paga, quem ganha 600 mil não paga. A conta não fecha. Será que é para realmente os super ricos pagarem imposto? Então é uma repercussão que gerou, e não faria sentido o governo liberando os juízes de pagar imposto fazer com que a pessoa com doença grave tenha que pagar imposto ao invés de ter a isenção que é garantida em lei. Então, vocês viram aí que a Unafisco ameaçou entrar com o STF, né? Caso o governo propôsse que iria tirar a isenção para quem tem doença grave. Então, por enquanto, vai ser mantida a isenção para as pessoas com doença grave. Então, uma vitória para ver como que a repercussão negativa faz o governo mudar de ideia, né? Mas é importante vocês entenderem a intenção do governo, e era uma intenção deles tirar a isenção de quem tem doença grave, né, fazer o pobre se lascar mais ainda. Só não fez por causa da repercussão negativa. Entendem? Olha como é importante olhar a atitude da gestão. Segunda notícia: benefícios não são calculados com base em quantidade de salários mínimos. O governo federal postou uma nota através do Ministério da Previdência Social dizendo que os aposentados costumam pedir esse tipo de revisão, e está entrando muita ação no INSS de aposentados pedindo revisão de cálculo do benefício, alegando que, ao longo dos anos, o valor do pagamento foi diminuído e já não corresponde ao mesmo número de salários mínimos que recebiam quando se aposentaram. Por causa disso, o INSS emitiu essa nota informando que não há erro do INSS nesse caso. Isso porque os benefícios que recebem acima de um salário mínimo não são mais atrelados ao salário mínimo, com exceção do piso salarial dos aposentados. Até o ano de 1991, os benefícios eram calculados com base no número de salários mínimos. Posteriormente, com a Lei número 8.213, do dia 24 de junho de 91, os benefícios foram desvinculados do salário mínimo. Assim, as aposentadorias superiores ao salário mínimo passaram a ser reajustadas, por exemplo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. Em geral, esses aumentos foram menores do que os aplicados ao salário mínimo federal, que tem aumento de INPC mais PIB. Quem ganha acima de um salário mínimo, por mais baixo que o salário seja, o salário mínimo é 1.518, eu ganho 1.600. Ano que vem, você vai infelizmente ganhar o mínimo, porque os seus 1.600 não vai ter reajuste real, somente ao INPC. Então, o seu salário vai ficando defasado. Vai passando os anos, quem ganha acima do mínimo começa a ganhar o mínimo. E é isso que muitos aposentados estão entrando com pedido de revisão, e o INSS teve que emitir um comunicado para dizer como que funciona a lei, como que funciona o reajuste salarial. Então não é erro do INSS. Essa desvalorização salarial que vocês têm é um erro na política de valorização salarial que tem que ser corrigida por meio de projeto de lei no Congresso Federal. E nesse ano, o salário mínimo foi reajustado em 7,5%, passando de 1.412 para 1.518. Já as aposentadorias superiores ao mínimo tiveram aumento de até 4,77%, de acordo com o mês início do benefício, porque vale lembrar que ainda é proporcional ao mês que você começou a receber o benefício. Por isso, um aposentado que recebeu até a competência de dezembro do ano passado R$ 2.824 não deve entender que seu benefício era de 2 salários mínimos. Isso porque o reajuste do salário mínimo passou a ser de R$ 1.518, mas o benefício dessa pessoa não aumentou para R$ 3.036, que seria 2 salários mínimos, né? O ideal seria, né? Porque a pessoa que ganhava 2 salários mínimos ano passado deveria permanecer ganhando 2 salários mínimos esse ano. Mas não, se fosse assim, a pessoa que ganhava R$ 2.824 ano passado, ganharia R$ 3.036 esse ano, porque é 1.518 vezes 2. Mas o benefício, ele passou de 2.824, com reajuste de 4,77, apenas para 2.958. Então ele começa a ficar defasado. Quem ganhava 2 salários mínimos ganha um salário mínimo e meio,
ganha um salário mínimo 1,7 salários, né? Então começa a cair, daqui a pouco, vai passando os anos, ela vai ver que essa defasagem vai mostrar que ela teve uma perda de poder de compra gigantesca. Por isso que nós estamos trabalhando, né, dentro das nossas manifestações online, para que os pagamentos sejam corrigidos de uma forma justa para quem ganha acima de um salário mínimo. Inclusive, tem o projeto de lei que a gente está acompanhando e estamos botando pressão e pedimos a ajuda de vocês que nos ajude a pressionar os políticos, que é o projeto de lei 4434 de 2008. Ele está pronto para pauta no plenário, gente. Inclusive, no final do ano passado, sindicatos dos aposentados pediram mudanças na Previdência, né? Foi relançada a Frente de Defesa dos Interesses dos Aposentados no Congresso e entidades cobraram a votação dessa proposta no Congresso. Então, a gente tem que continuar lutando, ela já foi aprovada por tudo que tinha que ser, agora está pronta para o plenário na Câmara dos Deputados e ele pede para reajustar os benefícios do INSS, quem ganha acima do mínimo, para o mesmo índice de correção previdenciária de quem ganha o salário mínimo, para parar essa distorção absurda de quem ganha acima de um salário mínimo perder, né, o seu poder de compra, igual vem acontecendo nos últimos anos. Então, o projeto de lei é o 4434 de 2008, ele está pronto para pauta no plenário, é de autoria do senador federal Paulo Paim, do PT. O governo já se posicionou contrário a isso por causa do custo, mas eles disseram que estão dispostos a negociar com Paulo Paim, modificar o projeto e tentar achar um meio termo. Então vamos cobrar para achar esse meio termo, mas corrigir essa distorção que é necessária, tudo bem? E agora, gente, além desse projeto que vincula aumentos de aposentadorias ao salário mínimo, né, eles estão analisando esse índice de correção para garantir um reajuste mais digno para vocês. Vamos falar a respeito do pagamento extra, né, que tem data para acontecer. A data é dia 28 de março. Que pagamento extra é esse que vai começar a ocorrer a partir do dia 28 de março? Tá aqui, saiu em todos os jornais. O governo lança a plataforma para consulta e acesso de trabalhador às cotas do antigo fundo do PIS/PASEP. Essa grana extra se trata das cotas do antigo fundo que foi extinto, PIS/PASEP, para quem trabalhou entre os anos de 1977 a 1988. Se você, ou alguém que você conhece, ou você é herdeiro de alguém que trabalhou entre os anos de 77 e 88, essa pessoa poderia ter direito ao benefício do fundo do PIS/PASEP, que foi extinto em 1988, e no ano de 2020 toda essa cota extinta foi transformada em FGTS e muita gente não sabe que tem direito, né? Quem não sacou na época tem direito. E aí o que o governo fez, né, para as pessoas poderem ver se tem direito ou não? Você consegue consultar através do aplicativo do FGTS, mas tem o sistema do REP Cidadão, que foi criado pelo Ministério da Fazenda, que realizará os primeiros pagamentos dia 28 de março. Então presta atenção que agora dia 28 de março os primeiros pagamentos da extinta cota do PIS/PASEP será paga a vocês que têm direito. E para vocês olharem, consultar e resgatar o valor, o sistema é o REP Cidadão, é uma plataforma online desenvolvida pelo governo federal para ressarcimento dos valores do fundo do PIS/PASEP extinto, tá? O site é repcidadão.fazenda.gov.br. Você, trabalhador ou beneficiário, terá que acessar com seu CPF sem a Gov, né, para não cair em golpe. Lá vai ter as orientações, vai ter os valores, como proceder para retirar o dinheiro, incluindo orientações específicas para os herdeiros. Então, a data marcada, a partir do dia 28 de março, estará liberado o dinheiro, os pagamentos extra das antigas cotas do PIS/PASEP. Acesse a plataforma gov.br, consulte. Segundo o governo, segundo o Ministério, né, da Fazenda, ele estima que o valor médio liberado para cada cidadão que tem direito à cota esquecida é R$ 2.800. Imagina que surpresa você, dia 28 de março, ter lá R$ 2.800 para você sacar, né? Lembrando que o governo, ele pegou esse dinheiro e enviou para o Tesouro, né? O governo, eles fizeram uma lei no ano de 2022, para que todo esse valor aí de cota do PIS/PASEP pudesse o governo ter direito, já que o trabalhador nunca resgatou, né? Na verdade, tá aqui dizendo que a Fazenda pegou e desde então os beneficiários têm 5 anos para poder recorrer, né, esse confisco. E aí, a partir de agora,
vocês terão acesso, né, de resgatar essa grana. Então é isso, novidade maravilhosa, vão atrás, porque tá dentro do prazo. Um beijo, até mais.